Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu prenso o meu bolo na forma, como é que eu molho e também como é que eu tô recheando esse bolo, tá bom? Vocês estão vendo aí que eu já peguei um acetato. Gente, esse acetato ele é 15 centímetros de altura. Ele poderia ser um pouco menor, uns 12 centímetros. Ou então eu poderia até cortar. Mas como eu venho falando para vocês, né, nos outros vídeos, eu prefiro que ele fique desse tamanho mesmo, não corto. Porque esse acetato, gente, dá para utilizar depois, tá? Não precisa você usar e jogar fora, não. Você dá para ficar reutilizando, né? Eu já peguei os saquinhos de mercado, tá? Que a gente compra já para esse uso, para prensar bolo na forma. E agora, gente, estou pegando a minha massa. Sempre a primeira fatia é um pouquinho mais complicado de colocar, né? Porque você tem que estar segurando o acetato, segurando a massa, mas depois que coloca a primeira fatia, fica mais fácil de colocar recheio, né? Já fica ali firme o acetato, não precisa se preocupar mais porque ele não vai soltar. E vocês estão vendo que essa massa tem um furinho no meio. É a forma que eu asso essa massa, tá? Eu ponho a massa na minha forma e depois eu coloco um biquinho de confeitar. É assim, gente, esse biquinho aí, tá? Os biquinhos grandes que eu tenho aqui em casa, tá bom? Eu coloco por quê? Porque na hora de assar, como fica, mesmo não ficando muita massa, porque eu faço a divisão da minha massa em duas formas de 20 centímetros, não fica muita massa, mas eu prefiro colocar esse biquinho porque ele vai assar por inteiro, né? Então, e assa mais rápido também, tá bom? Porque o calor que tá no meio da forma, nesse bico de confeitar, vai espalhar no bolo e assa melhor o meio da massa, tá certo? E aí eu só coloco um pouquinho de massa ali no meio, a massa que às vezes fica no bico, então a massa que eu cortei o topo do bolo, fica sempre sobrando um pouco, e eu coloco no meio, não tem problema nenhum, tá? E vocês estão vendo aí que agora eu vou molhar o bolo. É a caldinha de leite condensado com água gelada, tá? Gente, tem que ter muito cuidado nesse momento, porque a gente tem que se preocupar em molhar o bolo, né? Não deixar ele ficar seco e também não molhar demais, tá? Não pode molhar a massa demais para depois esse líquido não vazar do bolo. Então, é um momento que você tem que saber mesmo, né? Ter uma visão assim, eu não, assim, não tem a quantidade exata, né? Mas no olho mesmo. Mas é um momento que tem que ter bastante cuidado e atenção, para não ficar nem seco a massa, nem molhada demais, né? Então, gente, aí é o meu brigadeiro maravilhoso, tá? Meus clientes amam muito esse recheio de brigadeiro, né? Como todos os recheios, mas esse fica muito bom, fica bem cremoso e fica bem firme, tá? Vocês estão vendo aí como ele fica firme, tá? Eu ainda não tenho essa receita aqui disponível no canal, mas logo eu vou colocar, tá? A receita do meu brigadeiro firme e cremoso. E agora eu vou espalhar esse brigadeiro na minha forma, na massa. Gente, eu uso para cada camada, eu uso uma receitinha, tá bom? Pode ser que algumas pessoas achem que é muito recheio, outras, né, acham que é o normal, assim como eu acho que fica bem recheadinho, uma receita para cada camada. Eu fiz duas receitas de brigadeiro, porque esse bolo vai ser 3 camadas, vai ser 2 camadas de brigadeiro, tá bom? E vai ser uma camada de doce de leite no meio. Já coloquei, né? Eu dividi a, esse recipiente que tá minhas duas receitas de brigadeiro, dividi ao meio para ficar a divisão por igual, né? Para cada camada. Então, já coloquei a metade do brigadeiro nessa massa e já vou espalhando bem direitinho por igual, tá bom? E quando eu espalhar, eu venho com a segunda camada de massa, tá bom?
Vocês viram também que tem um furinho, é só colocar um pouquinho de massa e não tem nenhum problema. E venho molhando também, tá bom, gente? Então, pessoal, essa é uma massa manteigada, tá bom? Eu não tenho ela disponível ainda no canal, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou trazer pra vocês, tá? E aí vocês estão vendo que eu tô dando uma leve pressionada e aí vou puxando o saquinho, tá bom? Para essa massa ficar bem nivelada, firme, mas é bem de leve, tá certo? E também, pessoal, eu uso esse saquinho, eu uso acetato, depois eu coloco o saquinho, porque se eu colocar apenas o acetato sem esse saquinho, na hora de retirar, o acetato ele gruda todo no recheio, tá bom? O recheio gruda todo no acetato, na verdade, né? Aí na hora que eu retiro esse acetato, o recheio vem junto, então eu vi que é melhor colocar esse saquinho depois do acetato, tá? Que fica mais fácil de desenformar. E agora já estou molhando de novo a segunda camada de massa, né? Sempre, como eu falei para vocês, com cuidado para não encharcar muito esse bolo e não deixar ele seco, tá bom? E agora eu já venho com a segunda camada de recheio, tá, pessoal? Que vai ser agora de doce de leite. Esse doce de leite que eu vou mostrar pra vocês é o meu doce de leite de panela de pressão. Eu já tenho o vídeo disponível no meu canal, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Eu cozinho leite de moça na panela de pressão e depois eu venho fazendo o recheio, dando firmeza nesse recheio, né, gente? E fica assim, bem firme, cremoso, tá bom? Vai estar lá no vídeo bem direitinho, tá certo? E agora eu já venho fazendo como eu fiz com as outras camadas, depositando esse recheio na massa, né? E depois eu venho alisando com calma, nivelando o meu bolo, o recheio no bolo, tá bom? Acompanhe o vídeo, gente. Enquanto isso, pessoal, quero pedir para vocês, para quem não é inscrito, que se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe também, tá bom? Para que eu venha fazer mais vídeos para vocês, tá? Porque eu faço com muito carinho, tá bom? Passando um pouquinho do meu conhecimento que eu tenho com os bolos, para ajudar pessoas que estão começando agora, né? É muito legal, tá bom? Então acompanhe o vídeo, tá certo? E agora eu já venho com a última camada, que vai ser de brigadeiro. E venho, né, depositando meu brigadeiro em cima da massa. Vocês viram, gente, que essa massa já tá por igual na forma, né? Se não tivesse o acetato, quando eu colocasse esse brigadeiro, esse último recheio ia ficar meio que para fora da forma, né? Mesmo que tivesse o saquinho, ia ficar para fora da forma. Aí que eu acho melhor
nesse momento mesmo, usar o acetato. Com o acetato ele dá uma firmeza, ele nivela o bolo, né? E não deixa o recheio ficar para fora da forma, né? E é isso, gente. Aí já estou espalhando o meu brigadeiro cremoso, tá? E, gente, outra detalhe importante, os recheios, ele tem que estar tudo em temperatura ambiente, tá bom? Tem que rechear o bolo com o recheio em temperatura ambiente, porque para depois esse bolo vai para a geladeira, tá? Então é isso, gente. Já acabei, né? Só falta colocar a última massa, como estou mostrando para vocês, né? A altura que já está ultrapassando a forma. E agora a última camadinha, tá bom? Essa também tem um furinho, né? E agora eu vou dar uma molhadinha nessa massa antes de colocar, de virar ela num bolo, porque essa parte que eu estou molhando é a que vai ficar virada para baixo, tá? Eu tô dando uma leve molhadinha, né? Para depois virar essa parte virada para baixo, tá bom? E, gente, essa massa é muito gostosa, ela é fofinha, tá? Não fica esfalerando à toa também. E ela é firme, tá? E ela é firme também, tá bom? Então é isso, gente. Aí eu vou virar a massa agora e depois eu vou dar uma leve molhadinha em cima. Agora molhar pouquinho, tá? Então é isso, olha. Eu vou virar, tá bom? E vou dando leve pressionada, porque essa é a minha última camada. E eu vou dando uma leve pressionadinha. Coloca a massinha ali no furinho que está, tá? E vou puxando o saquinho pra cima, tá bom? Para esse bolo ficar bem nivelado, tá certo? E vou dar uma leve molhadinha agora, tá? Não preciso colocar muita calda na última, porque eu já dei uma molhadinha antes, né? E agora eu vou dar só uma leve molhadinha mesmo, tá certo, gente? Pessoal, sobre o tempo que devemos rechear o bolo, é bom sempre rechear um dia para o outro, né? Quando é em questão de recheio de brigadeiro, recheio cozido, né? Então é bom a gente sempre rechear o bolo do dia para o outro, para esse bolo ter um descanso na geladeira, para o dia seguinte ele ficar firme para a gente decorar, né? Eu recheei esse bolo, gente, era mais ou menos meia-noite. E fui decorar o bolo, coloquei na geladeira, levei para a geladeira e fui decorar esse bolo 4 da tarde do dia seguinte. Então ele tava bem firme, né? Bem geladinho, tá? Coloco mesmo na geladeira na parte de baixo, né? E tava bem geladinho e bem firme para ser decorado, tá? E agora eu peguei o plástico filme e vou passar por cima desse acetato da forma para ficar bem embaladinho para poder levar na geladeira, tá bom? E vai ter agora, gente, o vídeo que eu gravei da decoração desse bolo, tá? Acompanhe o vídeo até o final, porque tá bem bacana, tá certo? E agora, pessoal, vamos desenformar esse bolo para decorar, tá? Já é dia seguinte, né? E eu já vou tirar esse formo da forma. Aí, gente, do jeito que eu deixei,
na geladeira, já tô tirando o plásticozinho filme e vou abrindo, né, o meu bolo. Aí eu vou segurar a forma, eu já tinha mostrado em outros vídeos como é que eu fazia, né? Eu pego um isoporzinho da largura do bolo, 20 centímetros, e coloco, né, gente? Eu preciso colocar para poder segurar esse bolo na mão e tirar a minha forma, né? Sai com facilidade, não tem dificuldade, tá bom? E esses, vocês viram, ó, que o acetato ele sai facilmente, né? Sai por si só. E agora eu vou tirando os saquinhos, tá? O bolo tá bem nivelado, tá bem firme, gente. Eu só consigo fazer isso também, né? De virar na mão, por causa que a massa tá firme e o recheio também, tá? Aí eu tô me sentindo segura que eu posso fazer isso para depois virar o bolo na tauba. Gente, como eu falei para vocês nos outros vídeos, eu posso recortar o acetato. Se você quiser recortar esse acetato e não precisar virar o bolo na mão do jeito que eu fiz, pode recortar da altura do bolo e depois continuar usando o acetato. Só porque eu tenho assim uma preocupação de usar esse acetato em um bolo mais alto, né? Então eu não corto, né? Aí eu faço isso sem nenhum problema. Se você achar que não quer, achar que não, assim, não quer fazer assim, você pode cortar o acetato e virar direto na talpa, tá? Não precisa fazer esse processo que eu fiz agora. E é isso, aí eu já tô passando o chantilly no meu bolo. Esse chantilly que eu tô passando não tá hidratado ainda, tá? É a primeira camadinha que eu passo para segurar as migalhinhas. Vocês viram, estão vendo que ele tá bem firme, mas é a primeira camadinha que eu passo, tá? E depois que eu hidrato o chantilly com leite condensado, hidrato bem e depois venho depositando o chantilly no meu bolo, que é a camadinha mais generosa, tá? E eu tô fazendo isso só mesmo com a manga de confeitar, eu não coloquei bico dessa vez, apenas cortei o furinho, fiz o furinho na manga e tô depositando no meu bolo todo, tá? Para alisar, gente, eu só usei mesmo a espátula, essa mais compridinha, né? Eu não usei a outra espátula alisadora, porque os bolos vêm ficando mais alta do que ela. Eu ainda tô vendo aí para comprar a espátula alisadora maior, tá bom? Mas essa tá me servindo muito bem ainda, né? Tá dando para alisar o meu bolo. E eu já fiz, né, o alisamento na lateral e em cima também. Gente, aí vocês estão vendo que eu peguei o pincel de silicone e venho fazendo tipo um zigue-zague com a mão, né? Levantando e descendo a mão para fazer aí uma decoraçãozinha diferente. Eu gosto muito de usar esse pincel, né? E na decoração, no bolo que a minha cliente escolheu, tinha esse detalhezinho do pincel, tá? Então é isso, gente. Aí eu já estou fazendo aí em cima uma espiral, né? E agora, pessoal, eu vou usar nessa decoração desse bolo o corante líquido, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o corante líquido. Gente, o corante líquido a gente só usa mesmo para alguns detalhes, tá? Assim como eu vou mostrar pra vocês, a gente não usa no chantilly para colorir esse chantilly, tá bom? Tem que ser o corante em gel para colorir o chantilly. Mas para fazer alguns detalhes, a gente dá, né? Assim como deu para fazer, tá bom? Nesse bolo. Eu peguei um pouquinho mesmo de álcool de cereais e coloquei umas 3 gotinhas de corante. Eu tô usando corante rosa
da Arcolo, usei o corante azul da Arcolo também e o corante roxo da Mix, tá? São todos líquidos, tá bom? E dissolvi, né? Coloquei 3 gotinhas do corante rosa, vou começar, começando pelo rosa. Coloquei na minha bombinha e vou dando uns leve borrifada, tá? Eu coloco um pouquinho longe, distante do bolo e dou uma leve borrifada em cada parte do bolo. Eu vou fazendo isso aleatoriamente, né? E vou fazer assim com todas as cores, tá bom? E pessoal, eu usei a mesma bombinha, tá? Porque no momento eu tenho uma bombinha. Eu usei essa mesma bombinha para fazer com todas as cores. O seguinte, para não misturar essas cores, eu peguei, né, os potinhos separados com cada cor e apenas fui lavando a bombinha para cada troca, né, de cores. Eu ia lavando a bombinha com água, né, lavando o caninho para depois usar com esse potinho do recipiente, tá bom? Para colocar o potinho que tá o líquido, tá certo? E fui fazendo isso, né? Trocando e colocando, lavando e colocando as outras cores. Eu vi, gente, que só uma borrifada, só uma, não ia ficar legal, né? Então eu fiz isso, eu colocava de novo a outra cor, tipo, se eu colocasse o rosa, como eu já tinha colocado o rosa na primeira vez que eu passei, né, que eu borrifei, eu já vinha de novo, peguei o rosa de novo e fui borrifando em cima daquele rosa que eu já tinha borrifado. Então, a manchinha da cor, né, rosa ficou bem maior, né, não ficou só aquela manchinha pequenininha, ficou maior e assim eu vi que ficou melhor. Aí isso eu fiz com azul, fiz com roxo, tá bom? E com rosa. E agora, para finalizar, eu vou pegar meia colherzinha de chá de glitter da Rico, tá, gente? Para deixar esse bolo mais bonito, né? Com mais brilho. E aí eu tô borrifando com a mesma bombinha, só apenas lavei e sequei bem e tirei o caninho e virei ela de cabeça para baixo, tá bom? E tô borrifando no bolo todo. Gente, esse bolo ficou uma gracinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Foi o tema TikTok. Minha cliente amou esse bolo, né? E eu espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!